Boa noite. Gente, estou de novo aqui, hein? Não é o de ontem, não. Esse é novo, é hoje. Gente, Brasil não é para principiante, não. Não é. Qualquer analista político estrangeiro que chegou aqui de anteontem para hoje, o cara já deve ter comprado passagem de volta para o país dele. Porque é inacreditável. Esse país é inacreditável com certas circunstâncias, certas situações que a gente vê no dia a dia, não é? Não é. Realmente não é. Bom, ontem aqui eu falei aqui da história lá do Fachin, né? Expliquei da medida do possível. Até agora os comentários foram favoráveis, acho que todo mundo entendeu. Recebi algumas mensagens, né? Dizendo dos meus amigos. Esse vídeo, esse tempo que eu dedico aqui, é um tempo que eu dedico aos meus amigos para discutir esses assuntos. Muitas vezes os colegas não têm nem tempo para estar perdendo tempo vendo isso aí. Estava sentado, são 11 e pouco já da noite, e resolvi fazer esse vídeo, né? Estava analisando a situação e resolvi fazer esse vídeo para explicar o novo problema que surgiu, porque o Gilmar Mendes está com um processo de suspeição do Sérgio Moro, parece que desde 2018, entende? Mas está engavetado, eles usam isso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, recebem os pedidos de impeachment, essas coisas que colocam a pessoa na defensiva e meio que coloca na gaveta para usar como instrumento de coação, não é? Então, o Gilmar está lá com esse processo desde 18, nunca trouxe. E ontem resolveu botar em pauta para hoje. Botou na pauta hoje. Qual é a diferença dos dois processos? É isso que eu quero explicar para vocês. No processo julgado pelo Fachin ontem, o que ele fez foi declarar a incompetência, eu já expliquei o que é competência, do Sérgio Moro. Quando se declara a incompetência, os atos processuais continuam válidos. Você não está atacando a produção da prova, não está atacando a prova. Você está questionando que aquele juiz estava errado. Tudo isso aí já vem sendo discutido. A defesa do Lula já está arguindo a incompetência do juiz da 13ª Vara lá de Curitiba desde o início desse processo. E o próprio Sérgio Moro se declarou competente. Eles acho que recorreram ao Tribunal Regional Federal lá da 3ª Região. O tribunal deu o Sérgio Moro como competente, o STJ deu o Sérgio Moro competente, o próprio STF, por mais de uma vez, se não me falha a memória, disse que o Sérgio Moro era competente. Mas como tem acontecido com frequência, e aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro se transformou num partido político. O Supremo Tribunal Federal é um partido político sem votação, sem inscrição no Tribunal Superior Eleitoral, é um partido político clandestino e que tem praticado uma série de loucuras, porque para mim a coisa está chegando no nível da loucura. Aquelas pessoas estão esticando a corda num ponto em que ela vai ter como segurar, isso vai arrebentar, com consequências imprevisíveis. Essa decisão do Gilmar de confrontar a decisão do Fachin com uma outra questão que já estava lá com ele há tanto tempo e ele resolve, é evidente que é um confronto. Especulações dizem que o Fachin teria tomado aquela decisão exatamente para proteger o Sérgio Moro. Isso é especulação. Eu não entrei em nenhuma dessa ainda, porque eu não tenho conhecimento suficiente para entrar na cabeça, e nem tenho esse dom de entrar lá na cabeça do ministro Fachin para saber o que é que ele está pensando. Nem eu e nem ninguém. Cada um que faz as suas conjecturas, né? Eu não fiz nenhuma ainda. Eu sei que ele praticou um ato que eu não concordo, eu acho que ele está pirando a cabeça, se já não era. O fato é que o de ontem a gente já entendeu. Vamos para o de hoje. O de hoje é o seguinte, alega-se a suspeição do juiz. O juiz suspeito é aquele juiz que tem interesse e trabalha no sentido, ele tem interesse em que a causa seja julgada desta ou daquela maneira. O juiz tem que ser equidistante das partes e que tem que ser neutro e imparcial.
Esse é o princípio da jurisdição. Você não pode ser julgado por um juiz que tenha interesse na causa. E a legislação, o Código de Processo Civil e Penal, ele dá à parte o direito de arguir a suspeição do juiz. Por exemplo, você descobre no curso do processo que aquele juiz é amigo íntimo de uma das partes. Ele é íntimo daquela parte. Ele tem uma sociedade oculta com aquela parte. Então você descobre vinculações do juiz da causa com uma das partes do processo. Aquela contra quem você está pedindo uma medida judicial. Aquela contra quem você está processando. E aí você perceber, ele vai julgar a favor do outro. Ele é amigo do outro. Então tem todo um ritual, tem todo um procedimento para se corrigir esse tipo de problema. Tá? Então tem aquilo que nós chamamos de arguição de suspeição, que é arguir a suspeição do juiz. Tá? Muito bem, parênteses. O Gilmar foi padrinho de casamento de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, não sei se filha do tal de Barata, que está envolvido com questão lá de licitações fraudulentas no setor de transporte do Rio de Janeiro. O Ministério Público arguiu a suspeição dele nesse caso. E ele se deu por íntegro. Ele não aceitou a arguição de suspeição dele. E votou. E libertou o Barata por mais de 2 vezes. Mais de 2 vezes. O Barata foi preso 2 ou 3 vezes e ele deu liminar em habeas corpus para soltar o Barata. Mesmo tendo sido padrinho de casamento, salvo engano, da filha do Barata Filho. A mulher dele advoga no escritório. E ele tem julgado, já comprovado que a mulher dele tinha interesse na causa, e ele tem julgado, não nem se dado por suspeito em processos. Olha o nível, isso é um nível da Suprema Corte Brasileira, isso é um nível do Supremo Tribunal Federal. Aqui chegou pelo aparelhamento que foi dado ao Supremo. No Gilmar, aqui não é nem caso de aparelhamento, são outros os interesses do Gilmar. A história do Gilmar, para mim, é aquela lá da Receita ter descoberto lá as falcatruas dele e eles lá, junto com o Moraes, interromperam a investigação. Mas vamos em frente, vamos rapidinho, que eu não quero que isso fique muito longo. Então, no caso da suspeição do juiz, você anula tudo. No caso do juiz considerado incompetente, o novo juiz que vai conhecer pode aproveitar a prova toda. No caso de se declarar suspeição do juiz, você questiona, a própria prova fica contaminada. Porque aquela prova teria sido produzida por um juiz que tinha interesse na causa. E aquela prova não pode ser, lógico, óbvio, pelo sistema, não estou dizendo no caso concreto, mas pelo sistema, você não pode dizer que aquela prova é íntegra. Você tem que... Então, poder-se-á reabrir, mas o processo é zerado. Cria-se a seguinte situação, em tese: como anula tudo, e as empreiteiras assinaram um acordo de leniência. Acordo de leniência é uma empresa que assina um acordo para devolver o dinheiro que ela desviou do Estado para poder continuar funcionando. Tá? E aqueles que assinaram a delação premiada, num dos compromissos, nos contratos de delação premiada, existe uma cláusula dele devolver o dinheiro que ele recebeu ilicitamente. E tem aí o Palocci, só o Palocci para devolver os 6 bilhões de reais, é um absurdo o dinheiro. Não tem esses números na cabeça. Mas todos esses receberam uma quantidade absurda de dinheiro. Tá bom? Como é que fica? Vai devolver para eles? Tudo é ilegal. Em tese, esses caras vão poder pedir a devolução do dinheiro. Entenderam? E se o tribunal... Aí digamos que a justiça negue, mas negar por quê? Como é que vai negar? Para negar vai ter que criar uma contradição. Uma terrível de uma contradição. Olha, mas se eles devolveram legalmente, o que eles falaram está válido. Como é que fica isso? Olha só onde nós estamos chegando. O Supremo Tribunal Federal transformou-se num partido político de viés esquerdista
e que tem contribuído para a instabilidade jurídica no Brasil. Era isso que eu queria dizer. Quer dizer, o problema lá do Gilmar querer julgar, porque aí o Sérgio Moro e os procuradores poderão até ser presos, processados criminalmente, se isso aí passar. Quais são os interesses que tem? Qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa que tenha um mínimo de razoabilidade, há de refletir. Por que isso? O que está acontecendo? Por que uma Corte Suprema se expõe a esse ponto de se desnudar na frente da sociedade e permitir que toda e qualquer pessoa possa levantar qualquer suspeita contra eles? É porque tem coisa muito pesada e tem muita gente ali dentro com medo. Na minha concepção pessoal, minha opinião pessoal, esses ministros estão sendo chantageados pelo PT. O PT tem o rabo deles na mão e está chantageando. E eles, com medo, estão tentando se safar dessa situação. A história, só para terminar, já foi além do que eu queria. O PT pediu cópia dos dados das conversas telefônicas quebradas por um hacker. A Constituição diz que não serão aceitos no processo as provas produzidas por meios ilícitos. Essa prova, que foi invasão da intimidade, do sigilo telefônico dessas autoridades, é prova ilícita. Qualquer um sabe disso, né? Ninguém pode invadir o meu telefone. Só com ordem judicial. E não foi um hacker. Muito bem. O Gilmar está usando essa prova ilícita que nem periciada foi. Nem periciada foi. Como sustentação para dizer que o Sérgio Moro é suspeito. E aí vem um pequeno detalhe que a Janaína Pascoal, aquela deputada lá de São Paulo, falou ontem e que acendeu uma luz aqui de amarelo na minha cabeça. Quando essas conversas, a Polícia Federal pegou essas conversas e fez o relatório, diz que tocou um barata voa dentro do Supremo, todo mundo queria ver essa conversa. Por quê? Entendeu? E após, aí o PT pediu, o Lewandowski permitiu que ele tivesse acesso a essas provas ilícitas, que devem ser afastadas do processo, não deve nem constar do processo, prova ilícita, tá? E o PT, logo depois de ter acesso, diz que não ia usar. Por quê? Por que ele pediu uma prova com a qual ele está sustentando tudo, mas ele não vai usar? Por quê? Porque o compromisso que ele tem, com certeza, com certas pessoas, é de dizer, liberta o Lula, libera o Lula para a campanha, vamos acabar com a Lava Jato que a gente não mostra nada. E então eu não posso mostrar essas provas, porque está tudo lá. Entenderam o meu raciocínio? Eu não quero me alongar, porque o vídeo fica muito longo e eu prometi para mim mesmo que ia no máximo 10, já está 13. Pensem nisso. Amanhã eu volto. Durmam com Deus. Beijo no coração.